repente chove num dia o que normalmente choveria num ano e não há cidade nenhuma que esteja de facto preparada para isso, porque isso não é um cenário normal. E de repente as pessoas não podem ir levar as crianças à escola, não podem sair de casa, os carros afundam, os prejuízos nas lojas. De repente acende-se uma luzinha e as pessoas... Nós esquecemos que todas as nossas ações têm impacto, umas mais, outras menos, umas de forma mais óbvia e direta, outras de forma mais a longo prazo. E acho que vamos pagar o preço mais tarde. Não queremos pagá-lo agora a mudar os hábitos, mas vamos pagá-lo mais tarde. Dubai, uma cidade de prédios e deserto. Mas você sabia que aqui nasce cerca de 5.000 tartarugas todo ano? E tem uma portuguesa, bióloga, que trata de todo o estudo e preservação desse patrimônio mundial. Com vocês, Rita Wolff. Obrigada. Rita, primeira portuguesa aqui no nosso podcast. Hoje, no dia de gravação, é dia 25 de abril. O dia da Revolução. Dia da Revolução Portuguesa. Seja bem-vinda aqui no nosso Success Code Podcast e queria ouvir um pouco mais sobre esse trabalho magnífico que você tem feito por aqui. Obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui hoje. Eu cheguei ao Dubai já faz 13 anos, em 2011. Foi uma mudança familiar, na altura tinha só uma filha, hoje tenho 3. Então tem sido um percurso cheio de histórias, de aventuras também, alegrias e tristezas, como em tudo na vida, e uma série de desafios profissionais que em momento nenhum eu imaginei, antes de sair de Portugal, que iria viver. Mas essa é a beleza também destas aventuras, quando a gente decide sair da nossa zona de conforto, é para experimentar essas coisas e eu não tenho tido falta delas. Rita, como é que chegou a esse trajeto, né, de ser bióloga? Como é que começou todo esse processo? Eu não fui uma criança que soubesse desde o princípio ou desde pequena o que é que eu queria ser quando fosse grande. Eu costumo dizer que eu tinha em mim todos os sonhos do mundo. Então eu achava que tudo era possível, continuo a acreditar que em muita medida é, e eu queria fazer muitas coisas diferentes. Mas eu tive, por educação e por sorte também de os sítios onde morei, uma ligação muito forte sempre com o mar. Fazia sempre férias junto ao mar, eu costumo dizer que parte da minha alma é água salgada. E então o mar sempre foi um elemento muito importante. À medida que eu fui crescendo e estudando, a certa altura as aulas de biologia tornaram-se a minha parte favorita da escola. Quando chegou a altura de concorrer à universidade, a ideia de estudar a biologia, que são, no fundo, as ciências da vida, foi uma vontade muito grande. E a vantagem de ser as ciências da vida é que é tão alargado como a vida. Então é uma área de estudo e de conhecimento que tem muitas possibilidades e tem muitos caminhos que a gente pode seguir. Quando depois eu tirei Biologia na Universidade de Aveiro, depois tive uma série de experiências profissionais também sempre ligadas ao mar e por aí foi. E como que chegou até Dubai? Acabou por ser uma mudança um bocadinho diferente. Eu estava na altura a terminar o meu doutoramento. Foi uma mudança familiar. O meu marido na altura teve a oportunidade de uma proposta de trabalho no Dubai, que foi muito interessante. E eu sempre tive em mim a vontade de experimentar outros países, outras culturas. Então esse foi o que nos fez dar esse salto. O Dubai em 2011 é muito diferente do Dubai, era muito diferente do Dubai que temos hoje, numa série de coisas, mas foi uma aventura muito agradável no geral, muito, muito importante para a minha carreira, muito importante para a minha vida pessoal também, e enriqueceu-me em muitas maneiras diferentes. Como é que foi a adaptação daqui entre Portugal
para Dubai? Como é que tem sido a sua vida por aqui? O que você também teve fora também uns anos agora, né? Teve morando nos Estados Unidos. Como é que tem sido todas essas voltas? O Dubai é um país, os Emirados no geral, são um país muito acolhedor. As pessoas nem sempre têm essa noção, mas mais de 90% da população dos Emirados são expatriados. Então isso é quase uma experiência social que não tem par no resto do mundo. A adaptação foi super simples, eu sempre me senti muito acolhida pela comunidade, e o Dubai é muito eficiente. Tudo no Dubai, muitas das burocracias que nós na Europa experimentamos, a experiência que eu tive também nos Estados Unidos, costumo dizer que estamos muito mal habituados no Dubai, porque tudo é muito eficiente, tudo é muito desenhado para acomodar da forma mais prática e eficiente possível esta comunidade de expatriados que, na verdade, vive o Dubai. Então foi uma adaptação relativamente simples. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, nós passámos 4 anos há pouco tempo nos Estados Unidos, e em termos de comparação teórica, se me perguntassem o que é que iria ser mais fácil, uma passagem de Portugal para os Estados Unidos ou uma passagem de Portugal para os Emirados Árabes Unidos, um país do Médio Oriente, em teoria, eu diria que os Estados Unidos e Portugal seriam mais semelhantes em termos culturais, em termos de vivência do dia a dia. E, na verdade, eu sempre me senti muito mais tranquila e acolhida no Dubai do que me senti nos Estados Unidos. Entre a comunidade próxima portuguesa em Dubai e uma comunidade Estados Unidos, a diferença é grande? A nossa mudança para os Estados Unidos acabou por ser um bocadinho tumultuosa, porque nós não podíamos prever, mas nós mudámos para os Estados Unidos 6 meses antes do primeiro lockdown do Covid. Então, claramente, os nossos 2 primeiros anos nos Estados Unidos foram altamente impactados por essa experiência, por o facto de estarmos fechados em casa, as crianças não poderem ir para a escola, portanto, tudo aquilo que se experimentou pelo mundo fora. E, portanto, a nossa vivência, nós morávamos em Washington, na capital, numa zona muito internacional também, mas a nossa vivência acabou por ser muito à volta de uma comunidade internacional, mas não portuguesa, e muito à volta da comunidade local. Portanto, a maior parte dos nossos amigos e das nossas relações de trabalho eram americanos ou pessoas como nós que estavam também imigrantes, mas não necessariamente portugueses. E aqui você se sente mais acolhida, sente mais uma relação mais estreita? Sim, a comunidade portuguesa no Dubai hoje em dia é bastante grande. Eu tenho imensos amigos no Dubai e isso claramente que ajuda a esse sentimento de nos sentirmos em casa. Mas eu acho que há todo o Dubai tem sido construído por expatriados, então isso dá-lhe uma dinâmica muito diferente. Nós não somos locais, não nascemos aqui, quer dizer, um dos meus filhos nasceu, mas a maneira como o próprio país se molda para acolher todas estas nacionalidades diferentes, estas diferenças culturais, as diferenças de língua, diferenças religiosas, não há semelhança no mundo de um país que funcione como os Emirados funcionam. E isso claramente contribui imenso para o nosso bem-estar e para a maneira como nos sentimos aqui. Os Emirados está muito bem estruturado para receber várias nacionalidades, né? Então, acaba por se tornar forte nisso, né? Está aí a vários níveis. Chegar a um país novo vem sempre com desafios, obviamente. Provavelmente estamos-nos a afastar da família, de amigos, daquilo que era a nossa zona de conforto profissional. Mas há todo um sistema em que é preciso entrar, um sistema burocrático, um sistema de saúde, um sistema de seguros, todas aquelas coisas que nós, por exemplo, eu e o meu marido já tínhamos viajado várias vezes para os Estados Unidos em trabalho ou em lazer, e de certa forma ficámos um pouco chocados com a maneira como alguns dos sistemas funcionam quando a pessoa está lá a morar, quando tem que pôr as crianças na escola, quando tem que fazer parte desses sistemas. Essas dinâmicas são muito diferentes. Nos Emirados,
No Dubai, particularmente, é tudo muito simples. Tudo funciona de forma muito eficiente. Todo esse processo à volta da burocracia dos expatriados é extremamente eficiente. Eu acho que é a melhor maneira de descrever. É o auge da eficiência. Tudo funciona bem, de maneira que os processos são simples, são rápidos e isso facilita imenso a adaptação. Porque quando tu tens coisas simples, como tens que trocar a tua carta de condução e consegues ir imprimi-la numa máquina em 15 minutos, em vez de estares meses à espera que ela chegue pelo correio, depois de já ter passado semanas a preencher formulários, a tratar de papeladas, são coisas que não têm preço. E facilitam imenso toda essa adaptação, toda essa dinâmica de vida. E uma vez olhando assim entre Dubai e Portugal, você sente que Portugal agora também tem uma mix de nacionalidades muito grande. Eu até costumo dizer que Portugal está na moda, né? Para muitos. Eu tenho muitos amigos que falam, que eu morei lá durante 9 anos, e falam, eu quero morar lá em aposentar. Então, o que você vê? Como é que... Eu adoro. Eu adoro esta mistura de gentes, de culturas, de comidas, de línguas. Eu adoro. Então, eu acho que quando nós encaramos a vida dessa forma, a presença de pessoas diferentes de nós só nos acrescenta-nos alguma coisa. Nunca vejo alguém diferente de mim como alguém que vem para tirar alguma coisa. Eu tento ver isso como alguém que vem sempre acrescentar, como eu espero acrescentar à vida de outras pessoas ao partilhar as minhas experiências. Então, eu vejo com bons olhos que Portugal esteja na moda, acho que é uma coisa boa. Acho que é preciso haver alguma agilidade das estruturas e dos organismos governamentais para acomodar e para receber as pessoas de uma maneira muito mais próxima, por exemplo, daquilo que a gente sente quando chega ao Dubai, que nem sempre acontece. Você acha, por exemplo, que às vezes a maneira que Dubai se trata, ou seja, o local tem uma forma de conduzir as coisas, o expat tem outra forma mais profissional de utilizar. Acha que esse poderia ser um sistema que poderia funcionar em Portugal? Eu acho que há muita coisa que Portugal e outros países da Europa podem e devem aprender com os Emirados, no sentido de ter os sistemas corretos a funcionar para acolher as pessoas quando elas entram, porque eu acho que parte também das dificuldades que às vezes vêm com essa mudança, tanto da parte de quem lá está a receber quem chega, como da parte de quem chega, ser novo num determinado país, há muito a aprender. Agora, aquilo que existe em Dubai não é replicável, no sentido de que não há países da Europa que tenham 90% de expatriados, em que o país dependa tanto dessa massa crítica, dessa massa trabalhadora, como acontece aqui. Então, acho que há sempre imensos bons exemplos e coisas que podiam ser facilitadas. Nós todos os anos vamos a Portugal, normalmente em regime de férias, e estranhamos coisas que nós estávamos habituadas, mas que agora sabemos que podem ser feitas de forma muito melhor, muito mais eficiente e que, na verdade, não precisa de ser tão difícil, tão lento, tão a ferro e fogo. A burocracia é sempre uma das queixas. Então, acho que sim, acho que temos sempre... Portugal tinha muito a aprender. Mas uma coisa que Portugal eu adoro é a culinária. Nossa! Isso eu também. Eu costumo dizer que eu vou a Portugal porque tenho saudades da família e da comida. Aqui também tem já tem muitos locais que tem muita boa, né, comida portuguesa, mas enfim, tem lá uma variedade muito grande. É diferente. Você vê também que eu vejo que Portugal tem grandes talentos espalhados pelo mundo inteiro, né? E vejo que o português em si são pessoas sérias, pessoas trabalhadoras, pessoas comprometidas. Por acaso vejo uma parte muito positiva. Minha mulher é portuguesa, mas não é só por isso. Mas
no geral, eu sinto muito isso, um comprometimento, pessoas trabalhadoras. E você vê que muitos portugueses, o fato de saírem de Portugal e irem atrás de oportunidades fora, é um ponto desafiador. O que você diria sobre isso? Eu acho que é importante para as pessoas que vão e é uma mais-valia para elas, mas acho que o país perde. Ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, nas gerações de 60 e de 70, em que a grande maioria das pessoas que migravam de Portugal para outros países da Europa para trabalhar eram pessoas pouco qualificadas, era um tipo de trabalho mais manual, diferente. Nos últimos 20 anos, o cenário é exatamente o oposto. As pessoas que imigram de Portugal para irem experimentar outros países são as gerações mais qualificadas academicamente que Portugal já teve. Então, um país que deixa sair em massa as suas pessoas mais qualificadas está claramente a perder alguma coisa. É a mesma coisa que se tu aqui na tua empresa dás formação e tens 5, 6 pessoas que trabalham contigo que são de facto geniais e acrescentam imenso ao teu trabalho e têm perspectivas diferentes. Se tu estás constantemente a perder essas pessoas para a concorrência, estás constantemente a perder alguma coisa de muito importante, alguma coisa que podia fazer a diferença no teu trabalho, no trabalho que tu ofereces aos teus clientes. É um bocado a mesma coisa. Quando Portugal deixa sair porque as pessoas passam muitos anos a estudar, a educação em Portugal é de qualidade e os profissionais que Portugal forma são profissionais de muita qualidade, mas depois o mercado de trabalho não abraça esses profissionais da mesma maneira. As oportunidades são poucas, são mal pagas e é fácil de sentir esse desafio de ir tentar uma vida melhor lá fora. E uma vida com mais desafios profissionais, mas também com mais recompensas financeiras. Porque isso é importante. E eu acho que quando um país não paga, não está disposto a pagar o preço e não está disposto a pagar o talento na medida em que eles valem no início, vai pagar esse preço mais tarde, quando os deixa ir embora. E eu acho que Portugal pode estar um bocadinho nessa situação neste momento. Deixou sair uma geração grande de talentos, continua a deixar, que estão a ser produtivos, que estão a ser inovadores noutros países e que vêm ao seu próprio de férias, para viajar, para visitar a família, mas que não contribuem para o desenvolvimento do país como podiam ter contribuído se o país os tivesse abraçado no início. E acontece muito, né? Saem para fora. No seu caso, quando você saiu, foi difícil essa adaptação, desafios, as oportunidades de Dubai foi bem. Como foi esse processo? Varia. Eu acho que as pessoas têm experiências diferentes. No meu caso, eu cheguei ao Dubai, estava a terminar o meu doutoramento e tinha maioritariamente estado envolvida em projetos de investigação na primeira fase da minha carreira em Portugal. Nessa altura, em 2011, havia poucos projetos desse género no Dubai, havia poucas infraestruturas, de tal maneira que, quando depois terminei o meu doutoramento, os meus primeiros 2 empregos no Dubai, na verdade, não tiveram nada a ver com biologia. Eu não me assusto com esses desafios, eu gosto de me desafiar a mim própria e eu acho que quando nós saímos da nossa zona de conforto ganhamos uma flexibilidade e uma capacidade de o pensar fora da caixa, predispor-nos a desafios diferentes. Então a minha carreira acabou por não ser uma carreira linear e se calhar até muito menos linear do que se eu tivesse ficado em Portugal, em que provavelmente teria mantido uma trajetória muito mais na linha daquilo que tinha sido as minhas qualificações académicas e aquilo que tinha sido o meu percurso de investigação inicial. Mas essas 2 experiências no Dubai, completamente diferentes, deram-me uma série de capacidades e de valências que eu não teria nunca conseguido se tivesse continuado no mesmo caminho que eu estava a seguir até essa fase da minha carreira. Eu costumo dizer que faz com que
em termos de recursos humanos e de gestão de recursos humanos, por exemplo, eu sou um bocadinho o pesadelo dos headhunters, porque de facto as pessoas estão habituadas a identificar-te profissionalmente pelo teu título, pelo aquilo que tu fizeste a tua vida, e eu fiz muitas coisas diferentes, tenho imenso orgulho disso, e por isso sou uma profissional, gosto de acreditar que melhor e mais global do que se tivesse mantido aquele caminho direitinho, mas isso vem com algumas dores de crescimento aqui e ali, em que estás constantemente a sair da tua zona de conforto e a dispor-te a experimentar coisas novas e a aprender também, a aprender imenso. Rita, me fala um pouco, no seu ponto de vista, as oportunidades profissionais aqui em Dubai e entender um pouco do seu trabalho aqui também. Dubai tem imensas oportunidades de trabalho para pessoas qualificadas. Ou seja, no meu caso, quando vens da Europa com uma licenciatura, um doutoramento, trazes contigo uma série de valências que são muito importantes, são muito bem reconhecidas aqui e por isso mesmo também são bem pagas. Então há esse retorno, é uma relação simbiótica, claramente, entre quem emprega e quem é empregado. No meu caso, depois dessas mudanças, essa carreira que foi diversa, e nos últimos anos passados nos Estados Unidos, e quando regressámos, eu voltei um bocadinho àquilo que é o meu amor, a minha paixão pelo mar e a poder exercitar o estudo da biologia, a investigação, a conservação da natureza de uma forma que eu acho que é, no fundo, aquilo que me faz sorrir, aquilo que me aquece a alma. Então, neste momento, eu estou a trabalhar como consultora sénior de um grupo ambiental aqui no Dubai que, entre outras coisas, gera uma área marinha protegida de interesse internacional, está qualificada como uma zona Ramsar, e, entre outras coisas, temos uma grande população de tartarugas marinhas que nidifica aqui numa praia. E como é que funciona o seu trabalho lá? Como é que você faz os estudos, faz a parte de preservação? Eu costumo dizer que, por essa carreira diversificada que eu tenho tido também, eu estou habituada a usar muitos chapéus ao mesmo tempo, então eu nunca faço só uma coisa. E o meu trabalho foi quase assim desde o princípio da minha carreira, por eu ter também esses interesses diversificados, mas então o meu dia pode passar por estar às vezes às 7 da manhã com uma Moto 4 na praia a patrulhar 11 quilómetros de praia. Nesta fase estamos na altura do período de nidificação das tartarugas marinhas, então nós fazemos patrulhas 2 vezes ao dia, em que patrulhamos a praia de manhã e ao final do dia. De manhã à procura de ninhos que possam ter sido colocados durante a noite, porque as tartarugas vêm durante a noite, e ao final do dia, na esperança de ver as tartarugas, as fêmeas, a virem a construir esses mesmos ninhos. E esse é um trabalho muito mais prático, muito específico desta altura do ano. Depois faço todo um trabalho de gestão de processos e de projetos de conservação que temos na reserva. Por exemplo, temos uma zona muito importante, uma zona úmida, uma zona de mangal muito importante. Temos toda uma série de atividades com escolas. Eu acredito que as pessoas só preservam aquilo que conhecem e, portanto, para mim, dar a conhecer esse outro lado de Dubai, que a maior parte destas crianças não tem essa noção, é extremamente importante para eles e para o futuro de conservação destas áreas protegidas no país. E depois tem toda uma parte importante também de aconselhamento e de conversa, aquilo que eu chamo as conversas difíceis, porque estar na praia a procurar tartarugas é tudo em bom. Agora, há todo um processo também de falar com autoridades competentes. O Dubai é uma zona, obviamente, altamente com uma pressão urbanística muito grande e, portanto, ter uma zona marinha protegida com 11 quilómetros de praia, em que... Essa praia é no caminho para Abu Dhabi, portanto, mesmo na fronteira entre o Dubai e Abu Dhabi, na zona de Jebel Ali.
e são 11 quilómetros de praia, portanto 11 quilómetros de costa, que é Essa protegida praia, internacionalmente. ou seja, uma pessoa comum não pode ir lá. Não é uma praia pública, portanto é uma zona protegida, é uma zona de reserva, a entrada é reservada. Nós facilitamos essa entrada para escolas e outro tipo de grupos. Tentamos fazer um grande trabalho com a comunidade e com uma série de organizações em que desenhamos projetos em que as empresas que estão no Dubai, que têm essa preocupação, essa consciencialização ambiental e querem imbuir isso no espírito da própria organização, participam connosco. Por exemplo, nessa zona de Mangal que eu te estava a dizer que é importante, fazemos com regularidade campanhas de plantação desses mangais, nessas zonas úmidas. Temos regularmente também campanhas de limpeza da praia, fazemos projetos de identificação de fauna e de flora. Então tentamos envolver o mais possível a comunidade nesse trabalho, porque eu acho que é assim que mudamos mentalidades e as pessoas sentem essa falta. Quando tu vives aqui no buzz da cidade, que é linda e oferece milhentas coisas, mas é uma cidade e como todas as cidades, eu acho que a nossa natureza é de criaturas naturais. Então viver numa cidade na verdade não é a coisa mais natural para nós e de repente sempre que as pessoas têm a oportunidade de sair deste mundo aqui, conduzem durante 30 minutos e de repente estão num paraíso, num mundo em que não há barulho, a areia é branca, o mar é azul turquesa, os ninhos de tartarugas estão pela praia, os pássaros são de todas as cores e feitios. É um mundo diferente e as pessoas aprendem a preservar e a querer preservar de outra maneira. Dá mais valor também Dão muito mais valor e mesmo a mensagem de qual é que pode e deve ser o papel de cada um de nós na preservação deste património natural é muito mais fácil de passar quando as pessoas o experimentaram. Porque a conversa deixa de ser teórica, passa a ser, eu lembro-me de lá ter estado. Quando a gente tem aquelas... É mais fácil também de ter as conversas difíceis, porque as pessoas sabem de que é que estamos a falar. Elas já experimentaram isso, elas foram à praia, elas viram as tartarugas, elas viram as aves, elas entenderam, ficaram a saber, aprenderam uma série de coisas. Sabem que as zonas de Mangal, por exemplo, são zonas que, em termos de captura de dióxido de carbono, são 4 vezes mais eficientes do que uma zona de floresta. E são coisas que não são do domínio público, que as pessoas aprendem e levam para a vida de uma maneira diferente depois de terem vivenciado, depois de estarem com os pés na areia, na água, com as mãos na terra. E me diz uma coisa, você tinha me falado também que existe a parte de preservação e de generalização. Como é que funciona essa? Eu costumo dizer que a preservação e a conservação são palavras-chave quando estamos a falar de ecossistema, de alterações climáticas, preservação de biodiversidade. Tudo isso são conversas importantes. Mas que eu acho que em muitas situações nós já... Esses termos estão quase que ultrapassados. Nós devíamos estar a falar em regeneração. Porque em determinados ecossistemas o nosso impacto já foi tão grande e já destruímos tanto que preservar o que resta já não chega. Já não é o suficiente. Então essa capacidade de conversar com as pessoas, conversar com as empresas, com essas organizações que têm alguma coisa a dizer e explicar que é importante preservar, conservar o que temos, mas que já é da nossa responsabilidade dar um passo à frente e regenerar. Por exemplo, uma das atividades que nós fazemos nesse sentido, portanto, a reserva é uma zona protegida internacionalmente e, portanto, o habitat mantém-se bastante inalterado. Mas, ainda assim, toda a zona de Mangal que a gente tem, temos vindo a expandir e a aumentá-la
com a ajuda da comunidade. Fazemos regularmente, com muitas organizações, campanhas de plantação dos mangais, e isso é esse processo de regeneração. Não é só parar de estragar, que ainda assim devia ser o hábito mais fácil, é deixar de fazer mal, que nem sempre é, mas é dar um passo à frente, e é como é que eu posso deixar aquele lugar melhor do que se eu não tivesse lá ido. E passa por isso. Muitas vezes, ou seja, o fato de ter que plantar mais já é uma forma de ainda contribuir para que tenha mais, que isso não acabe, né? Sim, e eu acho que é a nossa obrigação. É a nossa obrigação fazer um bocadinho mais. Fazer mais do que aquilo que temos feito. Não é deixar de fazer mal, além de deixar de fazer mal, porque obviamente isso é importante, mas fazer bem. É uma contribuição para o legado que vamos deixar aos nossos filhos. Eu acho que todos nós, se um dia voltássemos daqui a 100 anos e ter conversas com os nossos filhos e netos, eu acho que íamos ter muita vergonha de algumas coisas que fizemos ou não fizemos. Como você vê que o seu trabalho pode impactar no nosso dia a dia? Que às vezes é tão distante olhar assim, vou tomar uma água com uma garrafa plástico e não está impactando ali naquele momento, mas tem coisas que vai impactar no futuro, né? E como é que o seu trabalho como bióloga marinha pode ajudar nisso tudo? Eu tento sempre que uma das coisas para mim importantes na biologia é essa capacidade não só de fazer coisas, de estudar, investigar, mas eu acho que um lado muitíssimo importante é a capacidade de passar a mensagem. Ou seja, de explicar precisamente porque é que fazemos determinadas coisas, porque é que determinadas coisas são importantes. Claro que é mais fácil de perceber, há coisas mais fáceis de perceber neste domínio, por exemplo. E o exemplo que tu estavas a dar da garrafa, todos nós temos essa capacidade de alterar os nossos hábitos, de fazer coisas de maneira diferente, de usar uma garrafa reciclável em vez de usar uma garrafa de plástico, de evitar ir ao supermercado e as bananas, por exemplo, é uma coisa que me choca, chegar a um supermercado e ver bananas enfiadas numa caixa ou fechadas com um papel. A banana já tem casca, não precisa de tudo aquilo. Então tudo isso são pequenos hábitos, são pequenas coisas que cada um de nós podia ir mudando, mas eu acho que a gente às vezes esquece que somos muitos no planeta e achamos que na nossa pequenez a minha garrafa não vai ter impacto, ou o teu papel não vai fazer a diferença. Mas o problema é que depois todos nós pensamos assim. Então todos nós fazemos, todos nós contribuímos para para um cenário que podia ser muito melhor. E é fácil. Se a pessoa se disponibilizar, é relativamente fácil mudar esses pequenos hábitos. É uma questão da gente entender que é a nossa responsabilidade e que aquilo que nós fazemos tem impacto. E eu costumo dizer que nenhum de nós pode fazer tudo, mas todos nós podemos fazer alguma coisa. E se eu tiver essa noção de que as minhas ações interessam e têm impacto, eu não vou mudar o planeta com isso, mas se calhar vou mudar a minha comunidade e a maneira como eu falo sobre isso, a maneira como eu educo as minhas crianças, a maneira como eu passo essas mensagens nas atividades escolares que nós fazemos, tudo isso tem impacto. E quais são as atitudes que poderíamos fazer para melhorar todo esse processo tanto de conservação, né, quanto generalização? Eu acho que começa por essa. Eu acho que a maior parte das pessoas hoje em dia, há tantas campanhas e tem havido tanta conversa sobre aquilo que podemos fazer melhor em termos ambientais, que eu acho que a maior parte das pessoas está educada para isso. As pessoas sabem o que é que podem fazer. Têm que internalizar que isso compete-lhes a elas e passar das palavras e das coisas que sabemos aos atos. E pode passar por coisas tão simples como evitar usar materiais descartáveis, evitar usar plásticos o mais possível, optar por
por exemplo, detergentes que sejam amigos do ambiente, produtos no geral que sejam amigos do ambiente, evitar o uso de produtos químicos desnecessários. Há toda uma série de coisas simples do nosso dia-a-dia, né, que implicam só uma mudança de mentalidade e de hábitos, que na verdade é fácil de fazer. Porque se nós pararmos e pensarmos no preço que vamos pagar mais à frente, se não fizermos essa mudança de hábitos, todos nós entendemos, faz sentido, que o preço a pagar hoje para mudar esses hábitos é muito pequeno e vale a pena. Só que é preciso haver essa consciencialização de que não basta saber que estamos a danificar o ambiente de forma irreversível. É preciso dar o passo à frente e dizer isto também é a minha culpa, também é a minha responsabilidade e eu vou pelo menos fazer aquilo que me compete, que é mudar os meus hábitos e tentar mudar os hábitos daqueles à minha volta. Rita, muito bom. A gente teve aqui a situação das chuvas, né? Que foi um exemplo, foi um caos, né? Uma situação muito, muito complicada de uma mudança climática. É também um pouco a nossa culpa? Claro que é. É culpa de todos nós. É aquilo que eu te estava a falar agora, de que nós esquecemos que todas as nossas ações têm impacto. Umas mais, outras menos, umas de forma mais óbvia e direta, outras de forma mais a longo prazo. Mas esta situação da maneira como as ações humanas têm vindo a afetar e a degradar o meio ambiente, a perda de biodiversidade, as pessoas vão entender. Não deveria ser preciso estarmos a viver essas coisas na pele, como aconteceu a semana passada, para entender que elas existem. Eu sou uma mulher de ciência, eu acredito na ciência e acho que há tanto tempo que a ciência vem a demonstrar o caminho que estamos a percorrer. Mas eu acho que é um bocadinho, sabes, aquela história do sapo, que se tu puseres um sapo em água a ferver, se deixares cair um sapo em água a ferver, ele salta imediatamente, porque ele reconhece que aquilo é água a ferver. Mas se tu puseres um sapo em água fria, ligares o fogão e deixares cozinhar lentamente, ele cozinha, porque a percepção da temperatura não é a mesma. Então é um bocado isso, ou seja, nós estamos-nos a deixar cozinhar com os nossos próprios maus hábitos a contribuírem para isso, e só quando de vez em quando vemos as consequências dos nossos maus hábitos a impactar a nossa vida no dia-a-dia e estar, de repente, chove num dia o que normalmente choveria num ano e não há cidade nenhuma que esteja de facto preparada para isso, porque isso não é um cenário normal, e de repente as pessoas não podem ir levar as crianças à escola, não podem sair de casa, os carros afundam, os prejuízos nas lojas, de repente acende-se uma luzinha e as pessoas, espera, afinal é sério. Mas eu acho que nós também temos memória curta, sabes? Infelizmente eu acho que nós temos memória curta e da mesma maneira como entendemos as coisas depressa quando elas nos batem à porta, assim que as coisas voltam ao normal também temos tendência para meter na gaveta outra vez e voltar aos hábitos que na verdade são os que gostamos e que estamos confortáveis. Então acho que é acima de tudo um problema de mudança de mentalidades que tem que acontecer, que já vamos tarde para muitas coisas e acho que vamos pagar o preço mais tarde. Não queremos pagá-lo agora a mudar os hábitos, mas vamos pagá-lo mais tarde. E é uma consciência para todas as classes, né? Seja grandes empresários, seja uma coisa pessoal, seja... É para todos, porque os hábitos é uma coisa das pessoas. E as empresas são as pessoas que as fazem também. São os governantes que ditam políticas. Somos todos nós que influenciamos as nossas crianças a fazer de uma determinada maneira, que seja boa ou que seja errada. Então a responsabilidade é de toda a gente. Ninguém está imune ou acima dessas coisas. Pelo contrário. Rita, e como tem sido nesse trabalho que você tem feito lá, né? Muita gente não sabe que existe essa preservação, muita gente nem sabe que tem
tartarugas por aqui, que nasce tantas tartarugas, né? E todos esses projetos que é feito à volta impacta de alguma forma? Sim, sim. Eu tenho muito orgulho em fazer essas coisas. Nós já tive vários empregos diferentes e, portanto, já tive a capacidade e a oportunidade de experimentar várias coisas diferentes, e há coisas e há trabalhos com quem a gente fala com um orgulho diferente, porque todos os trabalhos são importantes, mas uns são mais importantes do que outros. E claro que há coisas que eu faço que têm impacto na minha vida e que têm impacto na vida das minhas crianças e que eu sei que têm impacto na vida das comunidades onde nós vivemos. E há património, por exemplo, neste caso património natural, que não volta. Se não for preservado agora, se não for estudado e protegido, não volta. Há situações que são irremediáveis. Uma vez perdido, não está. A natureza tem essa capacidade de regeneração, e sempre que nós damos à natureza a oportunidade de regenerar, por pior que tenha sido o mal que nós tivermos feito, a natureza normalmente surpreende-nos sempre pela positiva. Não é por acaso que se fala na força da natureza. O problema é que em determinadas zonas e em determinados sítios nós estamos constantemente a destruir, estamos constantemente a fazer mal, e é preciso parar com esses comportamentos, e é preciso que as entidades que têm poder de decisão tenham essa capacidade de fazer o bem. E o fazer o bem não tem que ser... Fazer o bem e fazer bem pelo negócio não são coisas incompatíveis, pelo contrário. É, acima de tudo, uma questão de mentalidades. Parte do meu trabalho também tem a ver com isso, com essas ligações entre a preservação da natureza e o trabalho que nós fazemos, e o traduzir essa mensagem para grupos de negócio, para empresas, por exemplo, no ramo imobiliário, os grandes desenvolvimentos, e explicar porque é que, sim, aquele empreendimento pode ser feito, mas tem que ter regras e tem que ser feito tendo em conta o que é que já lá existe, e essa capacidade e essa necessidade de preservar o património natural e que está lá tem um preço, mas também tem um benefício e é uma mais-valia também para o negócio, e fazer as empresas entender como é que essas duas coisas se juntam e funcionam, porque as pessoas muitas das vezes têm a tendência para imaginar que fazer a coisa certa pelo ambiente e pela conservação da natureza implica uma perda de lucro, uma perda de negócio, e isso não tem que ser assim. É preciso que estes grupos de pessoas falem a mesma língua, que a natureza e a preservação da natureza venha para a mesa como um parceiro, tão importante como os arquitetos e os designers e os construtores, como um parceiro a ser ouvido, que tem uma coisa a dizer que interessa, e não como um detalhe que a gente pensa depois. O oceano tem mudado muito nos últimos anos, em comparação, vamos supor, os últimos 50 anos. Como é que é a comparação disso tudo em termos de impacto ambiental? Tem mudado imenso. Eu lembro-me quando eu tirei o meu curso de mergulho, há mais de 20 anos atrás, de ter... na altura nós falávamos como estar debaixo d'água, como estar a mergulhar no mar, como entrar no mundo do silêncio. E o mar hoje em dia é tudo menos silencioso. Há muito ruído no mar. O mar é muito barulhento, e barulhento por coisas que não têm nada a ver com o mar, ou não têm nada a ver com a vida marinha. Por exemplo, o mar aqui no Dubai é muito barulhento de barcos, de motas d'água, de toda essa dinâmica de construção à beira na costa, à beira da água, e portanto o mar, em termos de som, tem mudado imenso. É uma coisa que nós não nos apercebemos, mas quando se está debaixo d'água, o barulho de um barco, de uma mota,
é uma coisa muito estranha de se sentir lá em baixo. E, portanto, se nós ouvimos de uma determinada maneira, é fácil de perceber que animais, por exemplo, que vivem debaixo d'água e que têm capacidades de audição muito superiores à nossa, é como estarem constantemente a ser bombardeados com muito, muito barulho. Depois há todo um problema enorme que nós, por exemplo, também trabalhamos na zona da reserva, que é o problema do lixo. Claro que nós aqui no Dubai estamos na parte de baixo do Golfo e, portanto, toda a circulação, as correntes também contribuem para isso, mas chega muito lixo às praias, muito lixo a zonas muito importantes. Lixo... Mas esse lixo é o quê? Pessoas que deixam nas Sim. outras praias e depois o mar? É lixo que é deitado ao mar, sem necessidade ou razão. Quando nós fazemos estas limpezas de praia, eu num percurso de 2 quilómetros, nós tiramos normalmente centenas de quilos de lixo só de plástico. E o plástico é uma coisa de entender que é uma coisa leve, seja grande ou seja pequeno. O plástico é normalmente leve, mas a quantidade de garrafas, de tampas, de as coisas mais incríveis, de sapatos, de capacetes. Nós há 2 semanas encontramos um frigorífico que deu à costa. São coisas inacreditáveis e claro que não pertencem ali. Qualquer pessoa que esteja a passear numa daquelas praias, que tenha o prazer de vir connosco à reserva e de estar envolvida de alguma forma neste tipo de trabalho, é uma dualidade muito grande, porque por um lado é fácil de perceber que estamos num paraíso, por outro lado é muitíssimo fácil de perceber o mal que cada um de nós está a fazer todos os dias com coisas que aparentemente são pequenas. Porque a tua garrafa era só a tua garrafa, certo? E tu naquele dia até deixaste na praia, mas se calhar alguém há de apanhar. Ou se calhar não, porque entretanto veio a onda que levou a garrafa para o mar e que vai parar daí a centenas de quilómetros, milhares de quilómetros. Os sacos de plástico que nós usamos, não sei se sabes, as tartarugas. Nós temos maioritariamente 2 espécies de tartarugas aqui, tartarugas marinhas que vêm aqui, que estão aqui na zona do Dubai. Uma delas, uma das coisas que ela come são as jellyfish, são as alforrecas. E debaixo d'água, uma alforreca parece imenso com um saco de plástico. Então, sempre que um saco de plástico aparece no mar, a quantidade de tartarugas, por exemplo, que nós muitas das vezes, juntamente com outra organização com que trabalhamos, que faz a parte de reabilitação médica das tartarugas, que aparecem com sacos de plástico dentro do seu próprio corpo, porque erradamente acharam que aquilo era uma das suas fontes de alimento e comeram. A quantidade de pássaros que aparecem às vezes mortos e que vamos ver e o estômago deles está completamente cheio de tampas, de plástico, de pedacinhos, de tecidos, de tudo coisas que um animal que vive no mar ou do mar reconhece como sendo, se parecem com coisas que para ele são alimento. E até que ele coma e digira, e que aquilo na verdade não é digerível, ele não sabe. Faz mal. Bem, Rita, me fala para mim, você que é uma pessoa que nessa área da biologia, uma portuguesa que está em projetos imensos aqui e já trabalhou aqui, grande centro de educação, o que você poderia falar para a comunidade portuguesa, pessoas que querem sair de Portugal para uma nova oportunidade profissional? O que você daria de exemplo para ser um caso de sucesso? Eu acho que é preciso... não é preciso muito, porque eu acho que a comunidade portuguesa tem no seu íntimo essa natureza de aventureiro, de descobridor. Ao mesmo tempo também somos muito agarrados às nossas raízes, então isso às vezes cria aí uma dinâmica um bocadinho estranha, mas temos essa capacidade de nos aventurar e de irmos experimentar coisas novas. E enquanto geração que estudou em Portugal, nós estamos altamente preparados, somos bem preparados academicamente e temos uma série de valências enquanto povo que são muito bem recebidas e reconhecidas lá fora.
Uma coisa, por exemplo, relativamente simples, mas que é importante, é a capacidade de falar outras línguas. Nós, enquanto portugueses, temos facilidade de falar outras línguas. As crianças em escolas públicas em Portugal começam, por exemplo, a estudar inglês na escola primária. Então, isso é uma mais-valia muito grande. E uma vez a pessoa libertando-se dessas amarras da zona de conforto, nós somos muito flexíveis e somos um povo sério em termos da capacidade de trabalho, da dedicação que pomos nas coisas, e isso é reconhecido lá fora. E essa combinação de quem nós somos enquanto povo, enquanto história cultural, o tipo de educação que nós temos, essa facilidade de falar outras línguas e essa destreza linguística é uma mais-valia grande para quem se quer aventurar lá fora. E depois é sem medo ou às vezes com medo, mas vamos na mesma. E eu acho que isso faz a diferença. Essa capacidade de sair da zona de conforto, de acreditar nas capacidades que temos, nas coisas que aprendemos e depois ser capaz de pôr o trabalho como motor de todos esses sonhos e vontades, esse é o caminho para o sucesso. Eu costumo dizer, nada na minha vida, nem a nível pessoal, nem a nível profissional, me foi dado de bandeja, nunca. Então eu estou habituada a trabalhar para as coisas que eu quero conseguir. E também não me assusto quando se fecha uma porta. Fechou-se uma porta, abre-se uma janela, e a gente continua, para a frente é o caminho. E se não foi por ali é porque não era suposto ser por ali, e alguma coisa vai vir mais à frente. Então essa capacidade de trabalhar, acreditar e continuar a andar para a frente, para mim é a chave do sucesso. Sempre, sempre sem pisar em ninguém. Isso para mim é muito importante. Porque há muita gente que chega a determinados sítios porque tinha certas capacidades ou teve certas oportunidades, mas também não teve problema em pisar em alguém que aparecesse pelo caminho. E isso para mim... Querem avançar muito rápido, né? E a todo custo. E a todo custo a gente às vezes acaba por... Ou as pessoas acreditam que só se lá chega se pisar em algumas pessoas pelo caminho. E não é assim. Mas é connosco, o nosso caminho é nosso. E o nosso caminho não tem que ser feito a poder de deitar ninguém abaixo ou de tratar ninguém pior ou menos do que nós. E toda essa realização profissional, sem dúvida, todo o esforço consegue chegar lá, né? É isso mesmo. Rita, comparação entre Dubai e Estados Unidos. Muito, muito, muito diferente. Muito diferente a vários níveis. E houve muita coisa que nós, enquanto família, aprendemos sobre os Estados Unidos que só mesmo tendo vivido lá é que podíamos ter aprendido. Não havia forma de entender sem lá ter estado, sem ter tido as minhas crianças na escola, sem ter tido que integrar determinados sistemas pessoais ou profissionais. Volto ao mesmo. O Dubai é muito eficiente. A burocracia nos Estados Unidos é muito diferente. O Dubai é extremamente acolhedor. A dinâmica social nos Estados Unidos é um bocadinho diferente. Há muitas oportunidades também, mas eu acho que há um individualismo muito grande. Aquilo que eu te estava a dizer agora, de que para mim o caminho faz-se porque nós trabalhamos e pomos o nosso melhor nesse caminho, não porque fazemos mal a alguém para lá chegar. Nos Estados Unidos não é bem assim. O caminho faz-se a todo o custo. E as pessoas têm, de facto, essas oportunidades, mas é um bocadinho salve-se quem puder. E eu não sou muito fã dessa política. E depois uma das coisas que, para nós enquanto família, para mim enquanto mãe, foi muito complicado de gerir enquanto lá estivemos, e claramente uma das coisas que mais me faria dizer que não voltaria. É a questão da segurança. Eu, como portuguesa, tendo vivido em Portugal e os anos todos que passei no Dubai, a minha segurança e a segurança dos meus filhos nunca foi... A segurança do dia-a-dia, das coisas normais, nunca foi uma preocupação. Eu vou a Portugal, não tenho preocupações de segurança, eu vivo aqui com zero preocupações de segurança.
Nos Estados Unidos isso não é assim. Toda aquela cultura e política em relação às armas, a maneira como a violência das armas se vive no dia a dia, e também me espantou que aquilo que na verdade se ouve nas notícias quando estamos aqui no Dubai ou quando estamos em Portugal, na Europa, sobre o que é que se passa nos Estados Unidos, é uma percentagem muito pequenina, muito pequenina. No dia a dia, todas as questões de insegurança nas escolas, insegurança na vida pública, é muitíssimo maior do que aquilo que nos chega via televisões e noticiários. E foi uma coisa com a qual eu tive muita dificuldade em lidar. Preparar os meus filhos de manhã, acordar às 6 da manhã e ter um e-mail da escola que me dizia isto podia acontecer a cada 2 meses. Não é uma exceção, não é uma coisa, não é um cometa a cada 20 anos, não. Eu quase todos os meses nós acordávamos de manhã para a nossa dinâmica de preparar as crianças para ir para a escola e podíamos ter um e-mail da escola a dizer que tinha havido ameaças de tiroteio em massa contra a escola e que... mas que a polícia e a escola tinha chegado à conclusão que as ameaças não eram credíveis. Isto é uma realidade muito estranha para ter que gerir... Assusta, né? Assusta, porque como pai põe-te a ter que tomar uma série de decisões e a ponderar uma série de coisas que nunca na minha vida me tinham ocorrido. Pensas, e se eles se enganaram? Eu vou enviar as minhas crianças para a escola e de facto vai acontecer qualquer coisa. Ou, ok, decides que se calhar eles têm razão e então... Mas supor que não mandas hoje para a escola. Ok, por segurança hoje ficam em casa. Primeiro, as minhas crianças têm idades que eu tenho que lhes explicar porque é que não os estou a enviar para a escola. Logo aí gera uma série de conversas muito difíceis. E se eu não o envio hoje, porque é que eu envio amanhã? Se eles se enganaram e afinal o shooting não é hoje, é amanhã. Tudo isso são coisas que assustam e que eu como mãe não estava preparada para ter que... pensar e lidar de uma forma rotineira e foi uma das coisas com que mais tivemos dificuldade em lidar no tempo que passámos nos Estados Unidos. E não estávamos propriamente numa zona, estávamos numa zona que não era sequer uma zona muito convidativa ao uso das armas, a legislação não permite, mas mesmo assim elas existem, porque está na cultura do país. Eles têm muita cultura das armas, né? Tem. E mesmo com pessoas... Uma coisa que me espantou é que a questão da cultura das armas é uma questão transversal à sociedade. Portanto, não tem só a ver... A gente, se calhar, quando pensa nisso, imagina um meio mais rural, menos literado e que talvez seja por aí que... Não, isto podes estar a falar com pessoas altamente qualificadas e que, quando chega ao tema das armas, têm uma postura que tu não imaginavas sobre isso. Para eles é normal. É normal ter um armário em casa onde se guardam 3, 4, 5 armas, é normal. É normal. Isso para mim Assusta, é antinatura. Claro. E de resto é tudo tranquilo, né? De resto tudo tranquilo, sim. É um país de oportunidades, com muitas oportunidades também. E, portanto, mantendo um espírito aberto e de procura e de trabalho, tudo se faz também. Mas em termos, por exemplo, daquilo que falámos há pouco, da burocracia e de enquanto expatriado ser capaz, a capacidade de adaptação ao sítio é muito mais complicado do que aqui. Porque a máquina burocrática é muito mais lenta, tudo demora muito mais tempo. O exemplo que eu te dei da carta de condução, em que eu chego aqui ao Dubai com a minha carta de Portugal, tenho uma app onde eu insiro os dados e, se for preciso, se eu quiser, daí a 20 minutos, eu consigo me dirigir a um centro onde existe uma máquina semelhante a uma máquina de multibanco em que eu consigo imprimir a minha carta de condução na hora. A minha carta de condução nos Estados Unidos demorou quase 3 meses a chegar. E veio pelo correio. Pois. Portanto, tudo isso são processos que para quem está no dia-a-dia e para quem se está a adaptar a um país novo, facilita, não são detalhes. Né? Não são detalhes, são coisas que... E cada vez mais, tanto empresas, tanto o governo, está todo mundo procurando facilidade, né? Por isso que essas transportadoras online, compras, todo mundo está a buscar o que for mais fácil, mais rápido, menos burocrático.
essa eficiência, eu acho que há uma busca constante pela eficiência. Agora, como é que se lá chega é que às vezes o caminho pode ser um bocadinho diferente. E eu acho que de facto o Dubai tem apostado imenso nessa capacidade de ser uma cidade inteligente, de ser uma cidade extremamente eficiente, que dá resposta às necessidades da população expatriada que tem. É fora do comum. Muito bom. Rita, já estamos aqui a chegar ao nosso final. E temos aqui a pergunta final, que é um pouco, acredito que é o pessoal e também profissional. O que é o código do sucesso para você? Para mim o sucesso tem sempre duas versões. Tem uma versão, e essas duas versões misturam-se uma com a outra. Tem uma versão pessoal e tem uma versão profissional. O meu sucesso pessoal e o código desse sucesso pessoal é ser capaz de olhar para os meus filhos e criar, saber que estou a criar crianças resilientes, crianças gentis, com uma capacidade de reconhecer valor no outro, crianças corajosas, que eu acho que é muito importante, porque nós não podemos protegê-los de tudo aquilo que lhes vai aparecer pela vida fora. Não, nem podemos, nem devemos. Mas temos a obrigação de lhes dar essa capacidade de reconhecerem o seu próprio valor e com isso serem corajosos na maneira como enfrentam as decisões, os desafios, as coisas más que lhes vão acontecer na vida. E tenho 3 filhos fantásticos, de idades muito diferentes e, portanto, com experiências muito diferentes também. Mas o meu sucesso pessoal é olhar para eles e ver que eu e o meu marido, a família que construímos, é um porto seguro para eles. Nós somos um porto seguro um para o outro. E que um dia as minhas crianças vão sair para o mundo como adultos decentes, capazes, empreendedores, curiosos, ambiciosos também, mas com uma capacidade de querer fazer melhor por eles próprios e levar os outros com eles nesse caminho. A título profissional, para mim o sucesso é sinónimo de trabalho. Eu acho que não há sucesso sem trabalho. Como te disse, a mim nada nunca me foi dado de bandeja e, portanto, essa capacidade de não ter medo de enfrentar desafios, trabalhar para eles e transformar esses sonhos, que sejam eles quais forem, todos nós os temos, só que muitas vezes os sonhos ficam por isso mesmo, ficam por coisas que nós gostávamos, que pensámos, que achávamos que podíamos fazer um dia, mas que, ou por medo, ou porque às vezes ficámos sentados à espera que a oportunidade nos viesse bater à porta, em vez de termos nós ido procurar a oportunidade, é que às vezes faz a diferença. E eu costumo dizer que eu procuro sempre as oportunidades. Eu vou sempre atrás delas e sem medo. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela, abre-se uma porta diferente e para a frente é que é o caminho. Então, muito trabalho, muita curiosidade, muito andar para a frente, mas sempre com o coração no sítio certo e sempre sem fazer mal a ninguém. Rita, muito obrigado. Tivemos aqui a Rita Wolff, esteve aqui compartilhando toda a experiência como bióloga aqui em Dubai. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. Obrigada eu, foi um prazer. Foi muito Espero que gostem também aí de toda essa história. Obrigada. Obrigado, Até Rita. breve. Até breve.